Vamos aprender com Josué. Capítulo 1, do versículo 1 ao 9 diz: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo teu povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Glória a Deus. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim que sejas bem-sucedido para onde é que andares. Nem para um lado, nem para o outro, meu irmão. A direção é Jesus, tá certo? A gente vai olhando para Jesus, caminhando, olhando para Ele. Se desviar o olhar de Cristo para um lado ou para o outro, se perde e aí vai tomar prejuízo e não conquista nada. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer sucesso, quer conquistar, tá aqui a receita, viu? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Queres conquistar? Tá aqui a receita. Linha reta, olhar em Cristo. Não se preocupe o que estão fazendo do lado da direita, do lado da esquerda, quem é quem. Ei, o alvo é o céu, o alvo é Jesus. Deixa as pessoas de lado. Vai fazendo aquilo que Deus te ordenar. Chegou a vez, passou a vez de Moisés e chegou a vez de Josué. E quando chega a vez de Josué, Deus dá receita para Josué. Olha, faz tudo quanto amando a lei de Moisés, medita no livro, na lei deste livro, manhã e noite, e ele deixa toda a receita e no final ele diz: não te mandei eu, não é uma ordem de Deus para tu ir, não é a ordem de Deus para você fazer. Se esforce, tem bom ânimo, não te atemorize, porque você vai ver muita coisa, vai se deparar com muita coisa. Ele diz: não te espantes. Olha, Jesus preparando. Ele está dizendo que por esse caminho que você vai trilhar para conquistar, não vai ser fácil. Mas ele diz logo no comecinho do versículo 9, ele diz: não te mandei eu. Ele diz que por onde você for, ele está contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. A gente aprende muita coisa aqui com essa passagem. A grande maioria dos homens e mulheres tem planos de conquista. E nada de errado nisso. A gente tem que sonhar, a gente tem que projetar, a gente tem que realmente ter projetos. Ninguém vai caminhar sem ter um foco. E você tem que ter um foco. Glória a Deus. Mas desde que seja dentro da vontade de Deus. Porque Deus, ele tem muitas bênçãos para nós. Só que muitas vezes essas bênçãos não são liberadas porque não sabemos pedir como convém. Como assim, irmã de Nova? Sou eu que digo não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não recebemos a bênção porque nós não sabemos pedir. Será que você sabe pedir? Você tem sonhos, você tem projeto, você desenha, você dorme pensando, você pensa, vai dormir pensando, acorda pensando, sonha. Mas nós temos que entender que para conquistarmos o que nós desejamos, é necessário orarmos corretamente dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. Nos aproximando
de Deus cada vez mais, por meio de sua palavra, de pensamentos, conversando com Deus em particular, sabe? Abrindo bem os nossos ouvidos espirituais para ouvir as orientações de Deus. Porque a oração só é eficaz quando o Espírito Santo ora conosco. Você precisa e eu preciso convidar o Espírito Santo de Deus para orar conosco. Glória a Deus. Romanos 8, 26 ao 27 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Deus está dizendo para você, não se preocupe não. Eu esquadrinho o teu coração. Às vezes tu não sabe nem falar, não tem nem força de falar mais. A dor é tanto, o sofrimento é tanto, a fraqueza. Tá desmotivado, tá desanimado, mas não se preocupe não. Porque o Espírito Santo de Deus traduziu a tua oração. Glória a Deus. Para tanto é necessário confessarmos nossos pecados. Tudo isso tudo isso nos leva à conquista. Salmo 51 fala sobre isso. Adorarmos ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor, confessar os nossos pecados. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. E nós precisamos ser gratos a Ele. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus ele tem bênçãos para te entregar nesta noite. Você sabe que nada na nossa vida a gente faz por acaso, principalmente aquilo que envolve a Deus. A tua ida à igreja, a tua oração, quando você pega a palavra para meditar, quando você chora, quando você se humilha, quando você se derrama diante de Deus, quando você vai para a igreja. Tudo isso tem recompensa, tudo isso aí é semente. Mas como receber a bênção se não tivermos uma vida correta com Deus? Aí fica complicado. Não adianta. Tem gente que vive enfiado dentro de campanha. Sai de uma campanha, entra em outra campanha, sai de uma campanha, vai para a vigília, da vigília vai para o culto matutino, é ciclo de oração, é vigília, vai para o monte, mas o negócio fica complicado. Porque não acontece nada, né? Sabe por que você está cansado? Por isso. Porque você vai para tudo isso e nada acontece. Por quê? Porque não adianta, meu querido, minha querida, tu participar de culto de bênção, de oração, tá jejuando, tá orando, se não andar dentro da palavra de Deus. Eu estava pregando sobre isso hoje. Tu, porém, ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, não desista. É fácil? Não. É impossível? Também não. Agora, requer esforço, requer atitude, requer coragem, discernimento, sabe? E somos nós que escolhemos isso aí. Somos nós. Não nos enganemos. Perde tempo, não. Não perde tempo. Ou tu é crente para ir morar no céu, ou tu é crente para receber as bênçãos de Deus, ou tu vai perder tempo. Agora, se você fizer a vontade de Deus, irmãos, olha, quem faz a vontade de Deus não precisa fazer essas loucuras todas, não. Porque tem mulher, principalmente mulheres, que vivem dentro da igreja se deixar 24 horas. Escuta, não estou dizendo para ninguém deixar de ir para a igreja, não, viu? Escuta, a Bíblia diz que tudo que nós fizermos é necessário fazer com ordem e decência. O nosso Deus, ele é organizado.
Então não adianta tu deixar a tua casa, os teus filhos jogados na casa da vizinha, o almoço do marido por fazer, roupa suja pra estar na igreja de manhã, tarde, de noite. Se tu dentro de casa tá brigando, discutindo, é desobediente, não honra teu pai, não honra a mãe, não está em comunhão com o marido, com a esposa, tá um reboliço, a casa tá em desordem, aí tá na igreja, manhã, tarde, de noite. Vai perder tempo. O segredo de ser abençoado, o segredo de conquistar, está na obediência a Deus. A gente vai conseguir agradar a Deus 100%? Não. Não vai. Quem quiser dizer que vai, diga, eu mesmo não consigo agradar a Deus 100%. Porque, pelo simples fato de eu não ser pecadora porque eu peco. Eu não sou uma pecadora porque eu peco. Mas ao contrário, eu peco porque eu sou pecadora. No pecado eu fui concebida. Então o resultado disso é o pecado. Paulo diz assim, ó, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o que ele não queria, ele fazia. Quantas vezes nós nos pegamos e nos surpreendemos com nós mesmos? Tomamos atitudes, falamos coisas que não gostaríamos de ter falado. Daqui a pouco a gente está pensando, meu Deus, por que eu me deixei levar? Por que eu falei? Por que eu fiz isso? E aí? É a nossa natureza. Outra coisa que impede você de conquistar, pare de reclamar. Tem muita gente aqui que gosta de reclamar. Eu estava há pouco conversando com meu filho e com minha nora a respeito disso. Pare de reclamar. Nem tudo na vida vai dar certo. E louvemos a Deus por isso. Seria uma vida sem graça. Imagina, para pensar. Se tudo na tua vida desse certo, que graça teria a vida? Quem nós seríamos se tudo desse certo? A gente sofre, a gente apanha e muitas vezes a gente ainda é ruim porque a nossa natureza é cheio de soberba, de orgulho, né? Cheio de razão. E olha que a gente paga preço, viu? E eu estava dizendo isso para meu filho. As dificuldades e as lutas surgem na nossa vida, mas nós temos que parar. Veio a luta, veio a tempestade, veio o deserto, não tem que se esperar não. Para, confia em Jesus, pede a Ele direção, respira. Quantas vezes eu vou dormir pensando com calma? Às vezes coração acelerado, às vezes com um nó na garganta, porque não falei, não botei para fora o que eu queria, mas se eu colocasse, eu ia colocar na hora errada. E quando a gente fala na hora errada, a gente fala o que é errado, a gente fala o que não é para falar. Aí é melhor a gente engolir. Eu perguntei hoje na igreja, é melhor ter razão e viver infeliz, solitário, desprezado, mas eu tenho uma razão. Foi todo mundo embora e eu fiquei, mas a razão é minha. Ou tu ser feliz. Deixa de orgulho, sabe? Eu acho interessante é que tem pessoas que têm vergonha de pedir perdão. Tem pessoas que têm vergonha de ter a humildade de reconhecer que errou e pedir perdão, mas não tem vergonha de humilhar pessoas, de falar da vida dos outros, de machucar, de ferir, de ser grosseiro. Você entende o que é a natureza humana? Então pare de murmurar. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, do 34 a 40, diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, e dignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi, com juramento dá aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha aí, persevere. Persevere, não desista não, porque senão tu vai perder a promessa. Se você sair daquilo que Deus te ordenou,
da presença de Deus, tu vai perder a promessa. Caleb estava aqui, ó, promessa garantida. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança, e vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão, a eles a darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parte para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Olha aí, olha o caminho de quem vive murmurando, perde a bênção. Tem promessa, mas perde a bênção. Por quê? Porque fica murmurando. Porque não olha para o que Deus já fez, para as promessas de Deus. Porque é impaciente, não sabe esperar, não espera com paciência no Senhor. Olha o que diz aí em Números, capítulo 11, a partir do versículo 4. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha a murmuração. E dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando em moinhos ou pisando num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Queridos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que ele não tolera a murmuração. Todos aqueles que murmuraram no deserto morreram e não entraram na terra prometida. Ei, Deus quer te abençoar. Deus tem feito promessa a você. Agora você precisa parar de reclamar. Pare de reclamar. Você não tem razão para tanta murmuração. Deus tem feito promessa a você. Deus às vezes permite as dificuldades, muitas vezes, para que possamos crescer espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente. Agora você precisa suportar as lutas, confiando que no final vai ter vitória. Se você perseverar, você vai alcançar a vitória. Só tem vitória quem luta até o fim. Se você desistir, é claro que você não vai ter vitória não. Mas se tu perseverar, se você for até o fim, aí você vai ter vitória da parte de Deus. Outra coisa, não se acovarde. Números capítulo 13, a partir do versículo 25, 33. Vai falar sobre essa questão. Não tenhamos medo de gigantes. Deus está dizendo para você, não temas. Não tenha medo do gigante, porque maior é aquele que está contigo. Com Jesus não somos gafanhotos, não, viu? Tem gente que se vê pequeno demais, acha já que está derrotado, que já perdeu. Ei, se posicione. Jesus não te chamou para perder, não. Ele te chamou para você conquistar. Você vai conquistar, porque Deus ele está contigo. Você vai vencer no poder de Jesus e vai vencer com ousadia. Você vai conquistar com ousadia. Foi o que aconteceu com Josué.
Lá no capítulo 3, versículos 5 ao 7 diz: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Ei, com ousadia você vai conquistar a terra prometida. Ou seja, aquilo que você pediu ao Senhor, Ele já te deu. Amém. Glória a Deus. Porém, nós temos que estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Agora, com coragem, seremos vencedores em Cristo Jesus e nós vamos tomar posse da nossa bênção. Quer conquistar? Quer ser vitorioso? Quer pisar na terra prometida ou vai querer morrer no deserto? Tem que seguir, tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer a Deus. Os desafios são grandes. Tu corre para cá, corre para lá. É um que chama, é outro. É um aperreio aqui, é outro aperreio ali. Mas Deus está dizendo assim a você: não temas. Eu mandei você ir. Quem te mandou foi Deus. Pensa que é fácil conquistar a terra? Pensa que é fácil conquistar o povo? É não. Mas quando Deus promete, está prometido. Glória a Deus. E aquilo que o Senhor prometeu que te daria, Ele já te deu. Agora você só precisa se posicionar na posição daquele que conquista. E a posição daquele que conquista não é se esconder, não é murmurar, não é reclamar. É se colocar de pé, na posição de guerrear, de lutar. Glória a Deus, te prepara. Porque Deus vai fazer grandes coisas. Vamos orar em nome de Jesus.